lá quando me perguntam, tá? Perdi muita coisa da aula de segunda. As segundas não consigo comparecer na monitoria por conta do curso que eu faço de noite. Alex, perdeu. Ah, não vou falar muita coisa, mas porque na verdade o que a gente fez? A gente fez a correção do exercício, né? Aí teve o Roberto e o não lembro quem mais agora, que compartilhou a tela, mostrou o exercício que tinha feito, a gente discutiu os desenhos que eles tinham feito, eu mostrei, obviamente, uma das possíveis soluções, que é o desenho que eu planejei, e, enfim, o Breno, exatamente, o Breno. Eu sou ruim de nome, viu, gente? Desculpa. Eu sou muito ruim de nome. Não, não é nada pessoal com ninguém. Eu esqueço muito nome. De tudo. Não é só de gente, não. É de remédio, é tudo, tudo, tudo. Então, assim, não levem a mal, tá? É só uma dislexia leve que eu tenho em relação a nomes aí. É a idade, talvez. Mas não é, sabe por que que não é? Porque eu sou assim desde moleque, cara. Desde de pós-adolescente, pré-adulto, né? Que é a fase da transição ali. Eu já era muito ruim de nome. Então, enfim. Único ser vivo que eu já dei nome na minha vida foi para minha filha, mas porque eu tinha certeza desde de adolescente que eu ia ter filha e o nome dela seria Maria. Isso aí é fácil. Agora, o restante, esquece que eu fechar a porta da sala aqui, que senão fica batendo. Cadê o respeito? Ah, imagina, gente, é brincadeira, eu levo na brincadeira essas coisas, fico em paz. Qual tem mais vantagem, banco de dados ou estrutura de dados? L. Santos, gostei da pergunta. Não existe vantagem, um não existe sem o outro, tá? Ambos são como é que fala? Conceitos correlacionados, então não tem vantagem. O que a aplicação de um é num lugar, a aplicação de outro é no outro lugar, mas se não fosse estrutura de dados, não existiria banco de dados. Se a gente for parar para pensar na ordem cronológica da coisa, não existiria, tá? Assim como a estrutura de dados não existiria seus tipos primitivos, e assim a gente volta lá no passado, onde a gente tinha memória de corda que fez a Apollo 11 ir para a Lua. Mesmo que algumas pessoas não acreditem nisso, mas enfim. Graças a Deus que o professor é tranquilo, porque tem uns seres complicados nesses grupos. Eu sei. Eu entendo bem isso aí. Para mim tá tudo bem. Comigo vocês podem ficar tranquilos. Tá show, depois vou dar uma olhada no PDF lá no GitHub. Isso, dá uma olhada lá, porque tudo que a gente fizer em sala de aula, né, virtual, tudo que a gente fizer aqui na monitoria vai ficar lá no repositório do GitHub para vocês, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. E, né, as gravações fica lá no Discord, mas eu não sei disso, tá? Não fui eu que falei, se alguém falar que fui eu nego, eu recuso. Bom, vamos lá. Faz só um joinha para mim aí, eu levanto a mão. Já está sendo gravado. Lá, pronto, já era. Corta esse pedaço antes de pôr no YouTube lá. Levanta a mãozinha ou dá um joinha aí quem fez a atividade de segunda para hoje, que era a ideia. O que a gente tinha ficado de fazer mesmo? Só me corrijam, Andila fica. Ah, Andila já levantou a mão, ok. A gente só. Eu tinha deixado para vocês lá o modelo, né? Uma das possíveis resoluções daquele exercício que a gente bolou. E a atividade para vocês era colocar os campos, né, nas entidades ali que fizessem sentido, né? Só tentei, ótimo, pelo menos tentou. Sou bem sincero em falar que não fiz, tá tudo bem também. Quem não fez, tá tudo bem, depois tenta fazer, tá? Enfim, era só isso que a gente tinha ficado de fazer, que eu tinha deixado para vocês fazerem lá, colocar os campos nas entidades que fizessem sentido. Tá bom. Então vamos lá. Quem fez, quer mostrar? Ou a gente vai fazendo junto agora, aproveitando para brincar lá com o BR modelo e aprendendo a mexer juntos lá? O que vocês preferem? Vamos fazer Vamos aprender a junto. mexer. Vamos fazer junto, professor. Vamos fazer junto, tá ótimo. Vamos lá, então.
O Breno é craque nisso. No que? No BR Modelo, então ele vai me ajudar. E pronto. O Breno vai ser o nosso conselheiro do BR Modelo de hoje. Deixa eu abrir aqui, então. BR Modelo. Vamos ver se eu lembro da senha. Lembro, ó, de primeira, hein, que milagre. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Quando vocês estiverem vendo a tela, só dá um joinha para nós, para saber. Beleza, então tá bom. Eu vou criar um modelo do zero para a gente fazer, porque eu não lembro o que a gente fez na outra aula, mas eu acho que não está aqui, né? A gente não fez o modelo completo aqui, só no Draw.io, não foi isso? Sim? Hoje vocês vão ter que me ajudar. Hoje o raciocínio está lento, hein? Por favor, me ajudem. Bom, vamos começar do zero. Vamos fazer do zero. Então, esse vai ser exercício 1, teoria. Pronto. Lembrando que nós vamos começar pelo modelo conceitual, né? Para depois fazer o lógico. Ou vocês querem que o lógico já ir fazer já montar a tabelinha? Porque as entidades a gente já tem, né? A entidade de relacionamento a gente já tem. O que vocês preferem? Conceitual ou lógico? Tanto faz, não tem opção. A opção A, conceitual, conceito lógico. Conceitual também. Então vamos fazer os dois. Vai. Ah, pronto. Isso. Sim, a gente faz os dois. Beleza! Chegamos então no nosso BR modelo. Uma dica que eu vou dar para a vida de vocês agora, não é só para o BR modelo ou para qualquer coisa que vocês vão trabalhar ou precisar estudar na área de tecnologia, tá? Existe um negócio muito importante que muita gente ignora a existência dele, mas ajuda muito a gente a entender muita coisa, que é um negócio chamado documentação, tá? Documentação salva a vida da gente em muitos momentos da nossa vida tecnológica, tá? O que é a documentação? É o manual de quem criou, é o manual de utilização de quem criou aquela ferramenta ou aquele serviço, tá? O próprio BR Modelo tem aqui, ó, nesse cantinho aqui, esse livrinho aqui, ó, é a documentação do BR Modelo. Então, ficou na dúvida, a gente enroscou em alguma coisa, é aqui que nós vamos buscar a resposta principal. ChatGPT é secundário, é ferramenta, tá? Não é para usar. Usem com moderação. Então, nós vamos entender aqui, ó, nos momentos que a gente precisar, não vou ler documentação com vocês, óbvio que não, tá? Não vamos perder tempo com isso agora na aula, mas leiam depois, isso não é uma perda de tempo, para a gente poder desenroscar nos momentos que a gente travar aqui, tudo bem? Então, abriu lá o BR Modelo, tem o livrinho aqui, a documentação está aberta. E gente, isso não existe exceção, tá? Qualquer ferramenta distribuída, principalmente no projeto open source, tá? Na linha do open source aí. Open source é código aberto, né? Não sei se o pessoal tem familiaridade com o termo aí. Tem documentação, tá? Por mais que seja ali uma documentação simples da página do GitHub ali, por exemplo, do projeto, tá? Mas tem. Então, a primeira referência que a gente vai ter sempre na vida para qualquer coisa, tecnologicamente falando, é a documentação daquilo ali, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui na outra tela a resolução do meu. Vocês querem usar o meu? Ou vocês querem usar o de vocês aí? Como é que vocês querem fazer? Hoje eu vou no embalo do que vocês me levarem. Vida leva eu. Pode usar o Draw.io. Então, Aline, o Draw.io eu não vou usar hoje, porque eu quero trazer realmente o BR modelo para a gente chegar no modelo conceitual e já gerar o script e a gente só fazer as adaptações que a gente precisar, tá? Mas pode fazer pelo Draw.io também, não tem problema. A única coisa é que não vai chegar naquela ideia de gerar o script. O que eu acho uma coisa boa também.
para treinar o script, criar o script manualmente, tá? Cadê o meu desenho? E quando a gente quer achar as coisas e não acha? Aqui, achei. Pronto. Isso. Beleza? Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou usar o meu de referência. Todo mundo tem acesso ao meu, tá? Mas quem quiser usar o próprio, use. A hora que pintar dúvida, pergunte. Beleza? Vamos combinar assim. Então, o que que acontece? Eu vou criar primeiro as entidades. Então, uma entidade aqui, uma entidade aqui, uma entidade aqui. Vou seguir bem aquele desenho que eu fiz lá, tá? E outra entidade aqui. Essa primeira entidade aqui, para criar a entidade, eu só cliquei lá e arrastei, ou se vocês derem 2 cliques, ele também não faz nada, tem que arrastar mesmo, tá? Só clica em cima e arrasta. Então, essa entidade aqui, eu vou dar o nome dela de estudante, que foi a primeira entidade que a gente viu. Eu não tenho especialização dela, nós não falamos de especialização, então nós não vamos trabalhar com isso ainda, tá bom? Então, mas eu tenho a possibilidade de criar aqui, ou criar um autorrelacionamento. Lembra da aula passada? Aquele princípio daquele autorrelacionamento que eu falei que eu amo de paixão, Oi? só que não. Tá aqui, dá para criar, tá? Aqui Já eu fiz que eu tô tenho mandando a pra ela. entidade disciplina. Aqui a entidade departamento. E aqui a entidade professor. Certo? Eram as 4 entidades que eu tinha criado lá no meu desenho de entidade de relacionamento. Quer que dá um zoom aqui? E como é que eu arrasto? Eu queria muito saber como é que eu arrasto. A setinha, ó, tá vendo? Uma ajuda. Muito bem, vamos com a setinha então. Aí. Ficou melhor assim para vocês verem aí? Tá melhor? Então vamos lá. Então, beleza. Pode mandar só os joinha aí, que eu tô vendo também, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um relacionamento aqui. Eu vou criar um relacionamento aqui. Vou criar um relacionamento aqui. Vou criar outro aqui e outro aqui. Basicamente, esse era o mapa que a gente tinha lá, né? Este relacionamento entre estudante e disciplina, eu tinha deixado o nome de matrícula, certo? Este relacionamento... Que quadradinho é esse maluco aqui? Eu cliquei errado? Peraí, deixa eu ver. É esse aqui que eu quero. Esse. Acho que eu pus errado, né? Ah, aqui é o relacionamento, o autorrelacionamento que eu tinha falado. Bom, então vamos lá. Aqui é a matrícula. Aqui eu pus o nome de pertence. Este careta aqui, tchau também. É esse aqui. Este aqui era o trabalha. Lembrando que a gente não precisa se apegar aos nomes, porque depois isso aqui vai virar um nome de boas práticas lá dentro do banco. Este aqui, entre disciplina e professor, é o ministra. E o último aqui é o release 3. Não, release 3 é coisa minha. Aqui é o oferece. Certo? Se precisar pagar mais de um objeto uma vez, seleciona ele e aperta o botão de texto. De apagar texto no teclado. Boa, obrigado, Breno. Bom saber. Bom, tenho todos os meus relacionamentos e tenho todas as minhas entidades. Ainda não estamos falando de atributos ou qualquer coisa que o valha. Vamos primeiro fazer só a entidade, tá bom? A entidade não, vamos fazer só o modelo entidade e relacionamento. Então, este carinha aqui se relaciona com este relacionamento, e este relacionamento aqui se relaciona com esta entidade aqui. Vamos organizar, deixar alinhadinho para o toque da gente ficar contente, né? Não vou preocupar com a cardinalidade ainda. Aqui a ideia, depois a gente volta e vai fazendo, tá? Mas, por enquanto, estudante se matricula em uma disciplina, ou várias disciplinas, como a gente já tinha pré-definido. Assim como o departamento tem relação, né? O departamento tem a relação com o estudante. Enfim, aí.
Departamento tem a relação com o estudante. Aqui vai ficar torto, mas está tudo bem. Meu toque vai ter que aguentar. Ou seja, o estudante pertence a um departamento, lembrando que a ideia do departamento é o curso. Tá? Não me perguntem por que eu usei o nome do departamento, mas vamos usar o departamento só para a gente ter a mesma referência do que está lá na resposta, tá? Aí também eu tenho relacionamento deste departamento com a disciplina, né? Lembrando que o departamento oferece disciplina, uma disciplina oferecida pelo departamento. E também tenho o relacionamento do departamento com trabalha e professor, certo? E também agora aqui do professor ministra disciplina. Pronto, montamos o mapinha que a gente tinha criado, que eu tinha criado para vocês, como uma possível resolução do exercício lá. Tudo bem? Professor, como que liga cada entidade? Como assim ligar cada entidade? Eu não entendi. Você ligar uma entidade nela mesmo? Ou duas entidades? As duas, como você está fazendo. Ah, então, você não liga diretamente as duas entidades, tá? Você tem uma entidade, você tem outra entidade, e entre elas você liga com este careta aqui, ó, que é o relacionamento, tá? Aí você clica na entidade, ó, clica na setinha e arrasta na entidade. Mesma coisa na entidade, arrasta no relacionamento, clica na setinha e liga a outra entidade. Beleza? Existe algum símbolo para mostrar o início e o fim, Luiz? Não, porque nós não estamos falando de diagrama, de fluxo. Nós estamos falando de modelo, entidade e relacionamento. Nós estamos fazendo um mapa. Nós estamos criando um mapa do nosso banco, tá? Então, nós não estamos falando de fluxo de nenhum processo. Ele não inicia e termina em outro lugar. Aqui nós estamos trabalhando com um mapeamento. Era isso que eu estava querendo dizer, não te explicar direito. Tá bom, tá tudo bem, tá? Tá entendido. Pronto, tá aqui, ó. Vixe, Maria, apertei coisa que não devia. Volta. Aí. Beleza? Tranquilos aqui até aqui? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está conseguindo fazer tranquilo? Vou centralizar aqui de novo. Ah, os relacionamentos perdidos aqui, ó. Falando aqui. Aí. Até aqui, tudo bem? Onde que eu salvo, hein? Salvar, save. Tem um botão save, olha que beleza. Só ler que ajuda bastante. Beleza? Até aqui. Vamos agora olhar para as nossas cardinalidades. Né? Quem que gostava da cardinalidade mesmo? Alex, né? Que tinha falado que gostava da cardinalidade. Assim como eu gosto do autorrelacionamento. Então vamos lá. Nossa, Joana, rapaz, continua uma coisa aqui em casa hoje. Poxa, tá agitado. Credo. Vamos lá, vamos pensar então na cardinalidade de estudante matricula-se em disciplinas. Uma disciplina tem vários estudantes matriculados, tá? Vamos pensar primeiro na ida. Estudante se matricula em disciplina. Qual que é a cardinalidade que a gente tinha definido aqui? Que a gente tinha pensado lá o que estava proposto no exercício agora de verdade, eu não me lembro. Mas era a ideia de que o estudante podia se matricular em várias disciplinas. Não era isso? Muitos para muitos, exatamente isso. Beleza. Então, esta cardinalidade aqui, do lado de cá, ela é de um para muitos. Por que de um para muitos? Porque lembra que para o estudante existir, ele tem que estar pelo menos matriculado em uma disciplina. Beleza? Olha lá, o Breno já tinha posto aí um para muitos também. É isso aí. Tranquilo? Todo mundo acompanhando o raciocínio? Agora, na volta. A disciplina tem, né? Esquece a parte do matrícula, né? Tem matriculado quantos estudantes? Muitos também, não era? A ideia que nós fizemos, muitos para muitos? Mesma ideia aqui, tá? Então, esta cardinalidade aqui, ó, a gente fala que é um ou muitos, tá? Muitos para muitos, normalmente é um ou muitos mesmo. Pode existir casos, né? De você ter zero
Não precisa necessariamente ter um relacionamento, tá? Desculpa, uma cardinalidade. Então, aí a gente pode pôr zero. Quer dizer, a disciplina poderia, por exemplo, poderia existir sem o estudante. Então, ela fica lá solta e não tem nenhum estudante matriculado, tá? Beleza aqui? Tudo bem? Então, vamos agora para estudante e departamento. Vamos aqui para o lado esquerdo aqui do nosso desenho. Mesma ideia, estudante pertence ao departamento. O estudante pertence a quantos departamentos? Ou a quantos cursos que a gente tinha definido? 1 para N? Não, aqui era a única exceção, era um só, né? Então, esta cardinalidade aqui, ó, na vinda, é 1 para 1, tá? Um estudante pertence a um departamento. Ele pode fazer um único curso por vez. Ele pode fazer várias disciplinas, mas é um curso por vez. Tá? Eu posso me matricular, por exemplo, lá em ADS, segurança de informação e psicologia, sei lá, porque vai precisar, né? Psiquiatria, talvez. Mas vamos lá. Então, a ideia aqui era restringir mesmo, tá? Estudante pertence a um departamento ou curso. E agora sim, departamento tem estudante, um ou vários? Pelo menos um? Agora sim, aqui na volta, nós estamos falando de 1 para 1. Tudo bem? Todos acompanhando? Tranquilo? Belezinha? Maravilha. Olha o Júnior aí. O Júnior estava quieto esse dia. Você não estava segunda-feira? Seu nome é Júnior mesmo, Júnior? Estou trabalhando e ouvindo. Muito bem. Seu nome é Júnior mesmo? Porque eu tive um aluno que chama Júnior, cara. Wagner Lopes Júnior. Ah, então beleza. Eu tive um aluno que chamava Júnior. Eu não acreditei que o nome dele era Júnior e era mesmo. Ele me mostrou a carteira de motorista dele e era Júnior. E, cara, primeira vez que eu vejo isso na vida. Bom, então resolvemos a parte do estudante matricula a disciplina e o estudante pertence a departamento, certo? Agora vamos puxar para o lado de cá para ele sempre no mais fácil primeiro, né? Disciplina é ministrada por professor, professor ministra a disciplina, tá? Vamos de baixo para cima, para ficar fácil. Um professor ministra uma disciplina ou não? O que a gente tinha falado aqui desse relacionamento aqui que poderia acontecer? Aqui a gente tinha outra situação de muitos para muitos, né? Vários professores podem dar várias disciplinas, assim como a disciplina pode ser ministrada por vários professores. Por exemplo, banco de dados, né? Nós não temos um único professor de banco de dados na Unicesumar inteira. Cada unidade talvez tenha um ou dois, às vezes um substituto, né? Alguma coisa nesse tipo aí, um auxiliar, alguma coisa assim, mas ele também ministra disciplina. Então, nós temos um relacionamento de muitos para muitos, tá? Então, professor ministra disciplina e esta cardinalidade aqui é a mesma ideia, um para muitos. E na volta, idem, nós temos um relacionamento de muitos para muitos, normalmente isso vai acontecer, vai acabar sendo igual nesses casos aqui, tá? Nesses casos mais simples aqui. Então, aqui nós vamos selecionar o um para muitos também. Tudo bem? Oh, meu Deus do céu, que sacanagem essa curvinha aqui. Tá bom, vai. Tudo bem? Então, um professor dá várias disciplinas, uma disciplina pode ter vários professores. Fechou? Vamos para o mais fácil de novo. Departamento trabalha professor, professor trabalha em departamento. Fala, Júnior, fica à vontade. As linhas estão entortando, pois é, para minha raiva. Você colocou o exemplo, né, muito para muito, do professor para disciplina, certo? Que são muitos professores para as muitas disciplinas, correto? Uhum, uhum. Agora, a disciplina, ela seria one to many, um para muitos, porque é uma disciplina para muitos professores. Pode ser considerada uma disciplina para muitos professores, pode ser um para muitos, sim. Aqui, nesse caso, até aqui, ó, por exemplo, um professor tem pelo menos uma disciplina tem pelo menos um professor. Tudo bem, pode ser, sim, né, ser feita essa leitura também, tá?
Aqui a ideia de representação mesmo, no sentido assim, para não colocar zero ou N, né? Que seria a ideia assim de inicialmente eu não tenho nenhuma referência deles ali, tá? Mas, ok, também pode ser feita essa leitura sem problema nenhum, tá? Mas onde se encaixa o N e M? É exatamente isso aqui, Roberto. O 1 para um N, né? Ou 0 N é a ideia do NM na hora da gente escrever, ali, na hora da gente fazer o desenho, tá? É a mesma ideia de notação. É que aqui o cara que desenvolveu o software aqui não deu a opção de NM, né? Então ele já pôs um N. Tudo bem, é só a maneira de escrever, tá? Tudo bem? Beleza. É, Então, o departamento trabalha professor, professor trabalha em departamento. Isso aqui nós já fizemos? Não, não fizemos. Íamos fazer agora, certo? Então, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, em um departamento trabalham vários professores. É isso que a gente tinha definido. Neste caso aqui, a gente tinha definido também o quê? Hum? Muitos para muitos, né? Um professor pode trabalhar em vários departamentos, um departamento tem vários professores, né? Muitos famosos, muitos para muitos aqui. Então, mesma ideia, um para muitos. Opa, e aqui, e a linha vai entortando. Um para muitos também. Tudo bem? Aqui eu tenho até a opção de colocar a. Agora que eu vi ali, ó, wiki. Olha! Lembram? Sabe o que é wiki em inglês? Não? Quem sabe? Fraca. Não, wiki a pronúncia é quase a mesma, mas semana seria wiki, né? É quase a mesma coisa mesmo. Wiki é semana. Como é que fala esse aqui? Então, estou falando errado. Week? Não, não é possível. Depois a gente vê lá no Google Tradutor, lá que ele fala para nós, ele ensina a gente a falar. Mas esse week aqui, é W-E-A-K, tá? É a ideia do fraco. Então eu posso definir quais são os meus relacionamentos aqui das entidades fracas. Olha só! Vamos colocar? Tá certa a pronúncia, boa. Vamos colocar então, já que eu tenho essa opção, quais são as nossas entidades fracas aqui? Quais são os relacionamentos fracos? Nesse caso aqui, a gente já sabe que é o professor, né? O departamento existe antes dele. Qual mais? Aqui também eu tenho, porque o departamento, ele acaba, a gente chegou à conclusão, ô, Mileca, a gente chegou à conclusão que ele é a entidade mais forte desse cara todo aqui, todos resumindo, todos menos o departamento. Então vamos lá, eu só não tenho um relacionamento fraco aqui, né? Mas eu tenho aqui também um relacionamento fraco, com a entidade fraca do lado de lá. Ó, que belezinha, hein? Que bonitinho esse BR modelo aqui. Bom, ficou faltando só o relacionamento entre departamento e disciplina, né? Que é qual era? Vocês lembram lá da resolução? Departamento oferece disciplina. Um professor pode pertencer a mais de um departamento? Sim, um professor pode dar aula da mesma matéria em vários cursos, por exemplo. Tá? Mas então ele pode participar de mais de um departamento. Boa. Esse aqui era uma das únicas exceções, né? Não, na verdade tem do estudante também. Qual que é a ideia? O departamento oferece várias disciplinas. Então, o relacionamento aqui é de 0 para N, mas uma disciplina só tem pelo menos um departamento. Então, aqui é 1 para N. A disciplina, para ela existir, ela tem que ter pelo menos, obrigatoriamente, um departamento. Pode ter mais? Pode, mas tem que ter pelo menos um. Tudo bem? Pronto. Ó, em 35 minutos, revendo todo o exercício, nós conseguimos criar o nosso modelo entidade relacionamento. Vou salvar para não perder, né? E na última aula eu não salvei e fiquei a ver navios.
Desculpa, deixa eu pôr o celular no silencioso, senão vai ficar buzinando na orelha da gente. Vamos lá. E aqui, ok? Alguma dúvida? Sim? Não? Mais ou menos? Lembrando que isso aqui que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que nós fizemos lá no Draw.io, que está lá no repositório de vocês, para vocês. É abrir um diagrama existente. Cadê? Tria. Draw.io. Aqui na página 4. Este aqui era o exemplo que eu tinha feito para resolução. Esse desenho que nós fizemos aqui, nós acabamos de fazer aqui. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilos? Todos conseguiram fazer? Acompanhar aí pelo menos? Então, quem está fazendo junto? Está tudo em ordem? Podemos seguir? Nossa senhora, hoje eu vou tomar água até gastar. Fiquei com dúvida no que a aplicação usa. Como assim, Carla? Não entendi. Zero para N, zero para 1, 1 para 1, 1 para N. N para N é igual a 1 para N? Não, é quase a mesma ideia, tá? É a ideia do relacionamento de o N, né? Isso, N é igual a 1 para N. Sim, desculpa, eu falei bobagem. Na verdade, seria 0 para N, que você pode ter vários relacionamentos. Quando você coloca um, você está obrigando a ter pelo menos um, tá? Então, a ideia é forçar a ter um relacionamento, tá? Me perdi na hora de unir, passar as linhas ligando. Vamos fazer aqui de novo. Volta a tela aí, volta a tela aí. Não tem segredo, não. Quem que estava com a tela compartilhada aí? Não tem problema. Põe de novo aí, a gente faz. Aproveita para mostrar. O 0 para N, Carla, seria a ideia de muitos para muitos, sem a obrigatoriedade de pelo menos um. Tá? Eu posso ter um ou mais. Eu posso no sentido de estou liberado a ter mais de um relacionamento. Quando eu ponho um, eu estou falando que meu banco de dados vai ter pelo menos um relacionamento, tá? Como faz para ligar? Ah, beleza. Ah, você está no modelo, você está no instalado, né? No BR modelo instalado. Vamos lá. Você vai clicar, provavelmente, ó, do lado direito aqui que você tem os artefatos, embaixo desse carinha, desse atributo composto, vai descendo o mouse aí. Mais um, mais um, mais um, dois, três, quatro, cinco para baixo. Este aí, essa escadinha aí, esse aí. Clica na entidade primeiro. Ó, tanto faz. Desculpa, dá na mesma, tá? Clica no relacionamento, clica na entidade. É isso. Aí mesma ideia, clica lá de novo, clica no relacionamento, clica na entidade. Só que você tem que clicar lá na escadinha de novo, lá na ligação. Pronto, tá feito o relacionamento. Tá feita a ligação, tá? Carla, capiche? Deu certo mesmo? Entendeu a ideia? Tá? O que muda é o termo ali mesmo, tá? 0 para N. Posso ter um ou mais. 1 para N. Tenho pelo menos um ou mais. Entrando a primeira vez no programa, no Ampliar, professor, consigo pegar o início dessa matéria em algum lugar? Alisson, consegue? Deixa eu pegar o GitHub aqui para você. Tá aqui o link. Deixa eu copiar aqui. Tá aqui, Alisson, o link do GitHub. Todos os materiais que a gente está usando, os exercícios que a gente fizer, tá nesse link aí. As aulas gravadas, a gente tem, oficialmente não, mas tem gente gravando a aula, e eu falei que por mim tá tudo ok, tá? Esquece de cortar depois essa parte aí de novo. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Só tudo, né? Tudo bem, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Quer aproveitar? Fale agora ou cale esse coração?
Você quebra minhas pernas. Vou falar um monte de vezes para ter que cortar várias vezes alto. Vamos lá. O que está faltando para a gente fazer aqui agora? Que era justamente a atividade proposta de segunda-feira. Os campos, ou os atributos de cada entidade. Aqui ainda não são campos, né? Aqui a gente vai chamar de atributos, tá? Por que nós vamos chamar de atributos? Porque nós estamos ainda no modelo entidade e relacionamento. Quando a gente for para o modelo lógico, que é o modelo relacional, aí nós temos os campos. Bom, vamos começar pelo mais fácil. O que nós vamos precisar aqui? Já vimos que nós vamos precisar algumas coisas aqui. O que nós vamos precisar? Vamos começar pelo estudante? Não, aliás, vamos começar pelo departamento, que é ele que manda na coisa toda? Sim ou não? Sim, fala. Sim. Dá um joinha aí, pelo menos. Boa. Então vamos lá. Não vou pensar nas chaves ainda, tá? Todo mundo achou que eu ia começar pelas chaves, né? Não vou pensar nas chaves ainda. Eu vou pensar nos atributos específicos. O que seria interessante eu ter de atributo na minha entidade departamento? Eu acho que o primeiro, não menos importante, seria o nome. Certo? Todos concordam? Esquece isso aqui por enquanto, tá? A ideia disso aqui depois é só poder colocar um atributo composto. Beleza? O nome seria um atributo importante, então. Qual que é o relacionamento desse cara? É com o departamento. Qual que seria um segundo atributo para a gente colocar aqui? O ID, Ian, não vou pensar nas chaves ainda, vamos deixar a chave por último. Mas sim, nós vamos colocar telefone do departamento, do curso, um telefone. Podemos. O telefone faz mais sentido estar no estudante ou professor, por exemplo, né? Descrição, gostei. Descrição. Então, aqui nós temos a descrição. Beleza, tá aqui a descrição. Mais um só. Coordenador e ocorrência. Tá ótimo. Coordenador e ocorrência. Vamos colocar, então. Então, aqui nós temos o coordenador. Então, este cara aqui é o coordenador. E aqui, mais um, a ocorrência. Né? Seria a ideia do semestre que ele está acontecendo, o Uriel. É essa a ideia? Ou você pensou em algum outro sentido da ocorrência aí? Pode ser, beleza. Tá bom, tá belezinha. Vamos para o professor aqui agora, então. Um atributo que seria interessante para o professor também é legal colocar um nome, né? O professor é bom ter nome, mesmo que alguns não guardem, no caso eu. Outro atributo que a Aline tinha sugerido é o telefone, acho que faz mais sentido estar aqui também, né? A gente pode depois ter outro atributo telefone lá no aluno. Que mais? Matrícula de funcionário, gostei. Que são só exemplos, tá, gente? Aí aqui a gente pode nadar de costa aqui. Lá, matrícula. Vou colocar só como matrícula, tá? Que a ideia né, da matrícula do professor, né? E advertência, o louco. E-mail, CPF, boa, vou colocar os dois então. E-mail e CPF. Vou colocar aqui e-mail e o CPF. Certo? Todos esses caras, então, fazendo parte de professor.
clicar exatamente em cima, né? Eu não sei se é pelo navegador que eu tô, mas ficou fora, ele te ignora. Opa! Tem aqui o CPF. Vou pôr pra cá. Tudo bem? Muito bom. Estou gostando de ver. Disciplina. Quais os atributos que são interessantes para a disciplina? Vou começar pelo mais fácil. O nome da disciplina, né? Matrícula para professor. Seria a ideia mais ou menos que eu tenho o registro de aluno, o RA, seria o registro do professor aqui como matrícula, tá? Vou até mudar aqui, ó. Colocar como RP, fica registro de professor. Beleza? Mas a ideia é a mesma, tá? Não é a matrícula relacionamento. Até bom porque a gente não faz confusão, né? Na hora de criar lá o script, principalmente, tá? Sim, nós vamos criar os scripts aqui na mão, tá? Então, voltando aqui na disciplina, então, o que mais que eu posso ter na disciplina? A ementa, gostei. Ementa. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou botar um atributo composto na ementa, onde eu vou ter aqui a descrição e... Opa! E aqui eu vou colocar o tópico. Carga horária, gostei também. Vamos colocar aqui a carga horária. Horária. Aliás, deixa eu ver uma coisa. Eu não pus nenhum, não. Foi até bom ter aparecido esse cara aqui agora. Ó, horária. Por boas práticas, a gente não coloca espaço no nome de campos ou tabelas, tá bom? Nem underline. Boas práticas, não é que não pode. O espaço não, ele não deixa, tá? Mas o underline você pode usar. Por boas práticas, a gente não coloca. Quando tem o nome composto, por exemplo, carga horária, as letras maiúsculas das palavras que isso compõem, as letras iniciais maiúsculas, tá? O RP poderia ser um atributo composto com os dados pessoais do professor? Pode, Davi, sem problema nenhum. Camel Case, isso aí, José. Estava tentando lembrar o nome, Camel Case, muito bem. O Breno pôs ele também. Davi, sim, poderia, tá? Nesse caso aqui, fiz, eu só trouxe um atributo composto aqui na disciplina, mas poderia, não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certo. Beleza? Tá bom, né? Carga horária, nome, ementa. E que mais? Alguém tinha falado mais alguma coisa? Não? Não. Tá. Depois, se a gente julgar mais campos necessários, a gente põe, não tem segredo, tá? E é só para a gente dar uma sequência aí no estudo. Opa, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, que ele não está deixando eu puxar aqui. Vai ficar aparecendo lá em cima mesmo? Bem, se não foi bem, não foi mal. Agora volta para lá. Tudo bem? Período, segura. Não me deixe esquecer disso aí, Davi. Não me deixe esquecer disso aí, por favor. Mas segura. Mentira, eu vou até colocar, gente. Vamos ver aqui, ó. Período. Outra boa prática, não coloque acentos em nomes, e de preferência, sempre em inglês, tá? Porque em português a gente tem possibilidade de acentuação. Quer usar português, tá tudo bem, tá? Mas por, às vezes, convenção do time, a gente acaba usando o nome em inglês, tá? Tá bom, disciplina tá ok. Vamos pensar no estudante agora. Estudante é a mesma ideia, né? Os atributos que fazem sentido para ele, pra essa entidade aqui. Deixa eu tirar mais um pouco do zoom. Pegar esses caras todos aqui e arrastar mais para cá. Eu consigo arrastar isso aqui? Não consigo. Por que ele não arrastou? Ah, agora tá com delay. Agora eu arrastei de mal, né? Arrasta para cá. Vai um pouquinho. Aí. Nossa, que maluco. Tá bom, vai, chega. Muito problema.
Vamos lá. Estudante, atributos do estudante. Mantendo o meu padrão nome, obviamente, né? O que mais? Aqui, tendo a mesma ideia do registro professor, a gente tem o RA. O que mais? O telefone que a gente tinha no professor e aqui também a gente vai ter. Então, aqui é telefone, certo? Boa noite, cheguei, estava jantando. Que inveja, Nicolas. Estou morrendo de fome. Vou jantar só daqui 1 hora. Desempenho, Andila, segura também. Gostei, não me deixe esquecer desse cara. Vamos colocar aqui para não esquecer? Aí a gente vai pensar aqui. Desempenho. Notas. Faz sentido o aluno ter notas. Notas. CPF. Pronto, CPF. Tá bom. CPF. Nós temos CPF. Tá ótimo. O maior cadastro que nós temos aqui vai ser do estudante. Vem para cá. Aqui a gente joga ele para cá. E vamos ligar todo mundo agora. E aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Tudo bem? Tem muita coisa. Carga horária cumprida. Luiz, também, segura. Turma, segura também. Estão indo no caminho certo. É isso mesmo que eu queria. Das entidades estão ok? O último não foi. Boa. Notas. Lá. Pronto. Vou salvar para não perder. Tá? Tá tudo bem até aqui? Sim? Fala, Fabiane. Manda bala. Vamos lá. Era só o joinha? Vamos lá. Vamos pensar aqui agora um pouquinho. Foi sem querer, tá bom. Vamos pensar aqui agora um pouquinho. Lembra que a gente falou que quando a gente tem um relacionamento de, por exemplo, muitos para muitos, o que vai acontecer com esse relacionamento? Obrigatoriamente, sem exceção. O que vai acontecer? Vira tabela, se torna uma entidade. Não, Alex, ele vira uma tabela. Ele não é uma entidade, tá? Ele vira uma tabela. Não é obrigatório tabelas virem de entidades no banco. Pode vir de relacionamento também, tá? Entidade sempre vira tabela. Relacionamento pode virar uma tabela, tá? Entidade também vira tabela, sim. Mas a ideia é que quando a gente tem, lembra que eu comentei lá, não lembro qual aula agora, mas quando a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, ele vira uma tabela, certo? Ele vira uma tabela com chaves estrangeiras. Excelente. Vamos pensar numa coisa aqui, nessa modelagem que a gente fez inicialmente, tá? Confundi o nome, beleza? Tá tranquilo. Vamos pensar aqui, ó. Se o atributo notas estiver ligado no estudante, o que vai acontecer? Média, não. Em média, não. O goiano e o banco de dados com relação de tipo, um para todos ou todos para um, e todos. Uf, eu não entendi a pergunta, José. O goiano. É banco de dados um para todos ou todos para um, e todos para todos. Tem um monte. O banco de dados aqui nós vamos ter vários tipos de relacionamento. Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu entendi isso. Tá? Não, eu não estou restrito a um único tipo de relacionamento, não. Tá? Se eu mantiver as notas, a nota de cada um deveria estar no departamento por ser de controle do departamento. Vamos pensar. Então,
teoricamente, se eu pegar essa nota aqui e relacionar com o departamento, tá? O departamento. O que está acontecendo aqui também, ó? Quando eu tenho a nota, quando eu tenho nota vinculada a estudante, o que acontece no meu banco de dados? Eu estou dizendo que o meu estudante matriculado em disciplina vai ter sempre a mesma nota, em todas as disciplinas. Entendeu? Lembra que eu comentei? Então, se eu tenho um atributo, todos os atributos que estão aqui, eles vão se relacionar automaticamente com a disciplina. Então, assim, ó, se eu mantiver a nota no estudante, eu estou falando para ele que a nota é do aluno, entendeu? Então, a nota vai ser a mesma para todas as disciplinas. E se ligasse nas disciplinas, todos os alunos teriam a mesma nota. Exatamente isso. E é o que aconteceu aqui, ó. Se eu ligar a nota no departamento, eu estou falando que independente do aluno, independente da matéria que esteja matriculado, eles vão ter sempre a mesma nota. Tá? Aonde que faz sentido estar esse relacionamento aqui, então? Vou repetir a pergunta, eu falei de bobagem. Aonde faz sentido esse atributo estar relacionado? Aqui na matrícula. Por quê? Eu tenho estudante matriculado na disciplina e naquela matrícula ele tem a nota. Porque ele pode fazer de novo. Vamos pensar que ele não atingiu a média lá para passar, para fazer a outra, para fazer outra disciplina, tá? Eu posso ter uma nova matrícula daquele aluno na mesma disciplina. Então, a nota faz sentido estar ligada ao relacionamento. Saúde. Deixa eu só fechar o microfone aqui. A nota faz sentido estar na matrícula. A nota é da matrícula, não é do aluno e nem da disciplina. Entendeu? É do relacionamento entre aluno e disciplina. Por isso que ela faz sentido ela estar ali. Entenderam a ideia? Sim ou não? Sim, legal, boa. E o desempenho? O desempenho, quem tinha falado do desempenho, do campo de desempenho? Cadê? Deixa eu voltar um pouquinho no chat aqui para ver se eu acho. Andila, e o desempenho agora, pensando nessa situação? O desempenho que você quis colocar, que a gente, né, que você trouxe para a gente colocar, é o desempenho do quê? É referente ao quê? Ao aluno no curso inteiro ou ao aluno na matéria, na disciplina? Do aluno na matéria. Legal. Então, aonde faz sentido este atributo estar? No aluno, na disciplina, ou no relacionamento entre aluno e disciplina? No relacionamento. No relacionamento, na matrícula. Exatamente. É a mesma questão da nota. Tá? Se eu deixar o desempenho aqui, eu estou falando que esse aluno aqui ele vai ter o mesmo desempenho para todas as matérias. Então, eu trago o relacionamento. Opa! Eu trago o relacionamento. Eu trago o atributo do meu relacionamento. Agora sim, o estudante ele está matriculado numa disciplina, duas chaves primárias, e tem dois atributos, o desempenho e a nota. Capiche? Sendo que a nota eu posso ter mais de uma, né? Se a gente for pensar em semestre, por exemplo, a gente tem, por exemplo, prova 1, prova 2 e prova sub. Poderia ter 3 notas, né? Ou uma tabela relacionando mais uma nota, mas aí complica demais, nós estamos criando um relacionamento ternário. Faz isso não, faz isso não. Deixa para quando for estritamente necessário. Tudo bem? Tranquilos? Muito bom. E agora, vamos pensar aqui na mesma ideia, a matrícula é o ID, certo?
Não, a matrícula vai virar uma tabela com duas chaves, uma de disciplina e outra de aluno, de estudante. Não preocupa com o ID por enquanto, não. Vamos preocupar onde faz sentido estar cada tributo, tá? Período, então, seria o relacionamento oferece. O período seria o relacionamento oferece. Já gostei aí da visão. Segura aí, vamos chegar lá. Vamos pensar aqui na disciplina agora, ó. A disciplina, ela tem a mesma ementa para todos os cursos? Por exemplo, eu não sei se alguém já fez faculdade sem ser EAD ou já fez algum curso sem ser EAD. Uma disciplina, ela pode ser ministrada para mais de um curso, né? A gente tem até esse relacionamento aqui, ó. Disciplina é oferecida por vários departamentos. É a mesma ementa para todos os departamentos? Não. Não. E por que não? E por que sim? Ninguém? Só respondendo não. Tá bom. Então tá bom. Então vamos trazer ementa aqui. Vai depender do curso. Talvez. O Caspita. Aqui, uma coisa que você paga. Isso, beleza. Agora eu trago a ementa para cá, então. Olé? Não. Ementa a. Ah, gente, não é possível. Vou clicar todos fora. A ementa faz parte do relacionamento, então, entre curso e disciplina? É isso aqui? Vai depender do curso. Uma matéria pode ser comum a diversos cursos. Tá bom? Sim. Pode, porque dependendo da matéria que a pessoa está fazendo, o conteúdo da disciplina pode ser diferente? Talvez. Por exemplo, os primeiros socorros que pode entrar na enfermagem, educação física, nutrição, fisioterapia. Excelente, Paulo. Depende do curso da disciplina, sim. Um departamento oferece vários cursos, sim. Na verdade, sim. Quando eu fiz faculdade, haviam 3 cursos diferentes para a mesma matéria e a ementa dessa disciplina era a mesma, independente do curso. Boa, era isso que eu queria chegar, tá? Quando uma disciplina é oferecida em mais de um curso ao mesmo tempo, no mesmo período, sim, a ementa é a mesma, tá? Quando não é, pode ser no relacionamento, tá bom? Neste nosso caso aqui, faz sentido a ementa estar no relacionamento entre disciplina e curso, ou faz sentido estar lá na disciplina? Nesse aqui, nesse. A própria matéria de arquitetura de computadores, por exemplo, tem uma engenharia de software e ciência da computação. Exatamente, é a mesma ideia. Só que aí a ementa é a mesma para todos, não é? Então vai depender do que para a ementa ser igual. Se essa matéria está sendo oferecida no mesmo período. Então faz sentido a disciplina estar, o período também estar na disciplina? Ou é melhor trazer ele para o relacionamento também? Porque uma matéria em vários departamentos pode ser oferecida em vários períodos. Senão, aqui eu estou restringindo que aquela disciplina só vai ser naquele período de ponto final. Tá bom? Então, beleza. Aqui, período, é a mesma ideia. Ele vem para o oferece também. E este aqui cai fora. Vem período para cá. Então, olha que interessante. Atributos que a gente supostamente tinha iniciado lá em disciplina, do mesmo jeito que a gente pensou do aluno, a gente trouxe para o relacionamento. Mas isso só é possível porque eu tenho um relacionamento de muitos para muitos ou de um para muitos. Pegou a ideia? Faz sentido, mesma ideia, exatamente.
No relacionamento faz mais sentido. Por isso que é possível validar disciplinas quando muda de facul, se for a mesma ementa. Chama-se aproveitamento isso aí. E foi o que eu fiz, inclusive. Tudo bem? Beleza? Joinha para todo mundo? Deixa eu salvar. Pega esse costume também. Cada alteração salve, para não perder. Né? Gato escaldado tem medo de água fria. Muito bom. Então vamos pensar no departamento agora. Trauma de save, trauma de save. Só quem perdeu um TCC na vida sabe o que é o trauma de falta de um save. Vamos lá. Vamos pensar agora aqui, ó, no departamento. O coordenador faz parte do departamento? Faz. O departamento tem um nome, pensando no curso, ele tem uma descrição e ele tem uma ocorrência. A ocorrência é um atributo do departamento também? Entenda? Pronto. Com raiva desse nome do departamento. Não faço ideia por que eu usei essa palavra. Vamos lá. E agora? A ocorrência de um curso, o atributo ocorrência é do curso ou é de alguma outra coisa? Ocorrência em oferece, mesmo sentido de período. Então, quem tinha falado da ocorrência? Quem deu a ideia da sugestão, a sugestão da ocorrência? Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. Estudante faz sentido, média, confundir para cima. Departamento, já foi, carga horária aumenta, advertência, especialização, meio matrícula funcionário, coordenador, inscrição telefônica. Quem falou da ocorrência, pelo amor de Deus? Ocorrência, ocorrência, ocorrência. Não estou achando ocorrência aqui, mas não dá nada. Vamos trabalhar nós, então, a ocorrência. Vamos pensar nós em conjunto aqui na ocorrência. O que seria essa ocorrência? Essa é a pergunta-chave do negócio. A ocorrência, nós estamos querendo referenciar a ocorrência do curso, por exemplo, esse curso abre novas vagas todo ano, ou a ocorrência nós estamos falando, por exemplo, em relação à disciplina ocorrendo no curso? Também não sei, só Deus sabe. Se a gente for tratar essa ocorrência como ou melhor, eu vou até mudar o nome. Se a gente for trabalhar como recorrência, por exemplo, anual, bienal, semestral, seria o tipo de ocorrência, né? E não entendi o sentido de ocorrência no curso. Essa é a ideia que eu te falei agora, Igor. Não é a ocorrência, é a recorrência, tá? É a recorrência. Adoro esse GIF dessa menina. Uso bastante, inclusive, nas reuniões que a gente faz, às vezes. Então, seria a recorrência do curso. Então, esse curso, por exemplo, ele vai ser aberto novas vagas, novas possibilidades de matrícula a cada semestre, a cada ano, a cada 2 anos, a cada mês, a cada trimestre. Quer dizer, a ideia é da recorrência. Quer melhorar ainda, quer chamar mais rebuscado ainda, a periodicidade do nosso curso. Agora eu gastei em português, né? Acabei com o meu português. Então é no sentido dessa ideia. Por isso que eu quis trazer esse atributo para cá, tá? Da galáxia. Então, eu vou manter ele aqui, proposital, com essa ideia para vocês pensarem, tá? A recorrência é do curso, no oferecimento da disciplina, na matrícula do estudante. Aí vocês podem se divertir. Tudo bem? E faltou aqui professor, né? Então, o professor tem e-mail, nome, telefone, RP, que seria o registro do professor, assim como a gente tem o RA do estudante, e o CPF. E não tem muito o que pôr nem o que tirar, né? Acho que tá bom. Tudo bem?
Todo mundo concorda com essa ideia aqui de modelagem do banco? Joinha, joinha, joinha. Beleza. Manda, o Alisson. Ficou legal? Ficou. Tá ótimo. Ótimo. Próximo passo. O que está faltando aqui? Tela. Ah, é. Pô, obrigado. Tá faltando a tela, né? Vamos... Tá faltando a tela. Literalmente está faltando a tela. Vamos lá. O que está faltando aqui? Agora, né, com a tela. Está faltando a gente definir, já que a gente tem relacionamento, está faltando a gente definir as chaves primárias de cada uma das entidades. Certo? Quer colocar ID em tudo ou vamos dar uma raciocinada melhor aí? O que vocês acham? Que é assim, se você falar para um DBA que ele tem que colocar ID em todas as tabelas, vai mandar você para um lugar que talvez você possa não gostar de ir. Né? Mas, oi, Fábio, tava lá. Hum, hum. Ai, Jesus, né? Tá. Hum. Vou até mandar uma reação aqui pro seu. Ó, aí você falou a palavra-chave também, né? A expressão-chave aí, que é eu sigo ordens. Então, assim, se foi definido, tá tudo bem. Não é que você não pode, tá? É que talvez seja desnecessário mais um campo numa tabela que às vezes já tem um monte. Entendeu? Então, assim, a ideia da chave primária, qual é o conceito da chave primária? Vamos lá. Eu até trouxe o outro slide aqui. Quando a gente. Eu vou começar um pouquinho aqui, ó. Peraí. Chats comendo solto aqui. ID seria só em professor estudante? Talvez. ID seria em todas as tabelas? Talvez. Código de disciplina como ID? Talvez. Não se repete. A ideia é essa, conceito de chave primária não se repete. É um identificador único na hora de puxar os dados ou referenciar, certo? Certo. A Aline está com a cabeça virada para outra cabeça. Tá tudo certo também, é isso mesmo. Eu quero provocar isso mesmo. Quero fazer vocês raciocinarem, gastar os miolos aí. Vamos lá. Agora nós estamos colocando mais um passo à frente, tá? Que é o nosso amigo modelo relacional. Bom? Por isso que eu disse que a matrícula poderia ser, já que ela é única para cada aluno. Não é única para cada aluno. Não é única para cada aluno, José. Se a gente voltar aqui, ó, se a gente colocar a matrícula como sendo única para cada aluno, sem o relacionamento, um aluno só vai poder ter uma única matrícula em todo o curso da faculdade. Quer dizer, repetiu, você vai ter que começar o curso de novo para conseguir fazer aquela disciplina outra vez. Por mais que as outras estejam aprovadas. Entendeu a ideia aqui? Por que ele virou um relacionamento? Porque a relação que o estudante tem com a disciplina é justamente a matrícula. Então, é por isso que ela não é um atributo para o lado de cá. Beleza? Se não entendeu, por favor, pergunte, tá? Então, nós chegamos no momento do mais um passo na nossa evolução de banco de dados, aqui onde a gente está começando a falar do modelo relacional. Este, cara, acho que sim, a matrícula interfere e não pode ser usada como ID, então. Excelente, era essa a ideia que eu queria provocar em você mesmo, era esse raciocínio. Ele ser ID
né, para ele ser chave primária, ele tem que ser único, tá? O modelo relacional foi criado por esse cara aí chamado Code, eu não lembro o nome dele, só lembro o sobrenome, mas em 1970. Ele é um modelo de dados físico. Então quer dizer que nós estamos saindo do papel agora para ir para o nosso modelo físico do banco. Não que nós vamos fazer maquete do banco de dados, não é isso. Mas nós estamos partindo porque a gente chama de modelo físico. Qual que é o modelo físico? É o modelo para implementação no SGDD, tá? Agora sim, nós estamos falando de tabelas. O que que é uma tabela? Edgar Allan Code. Muito obrigado, Igor. Esse cara aí mesmo. O que que é uma tabela? Por que que uma tabela ela pode ser chamada de tabela ou de relação? Só para dar mais um nó na cabeça. Porque uma tabela nada mais é que um relacionamento entre esses caras aqui. Quem são esses caras? Os nossos campos ou atributos. No modelo relacional, ele tem o nome de atributos. No modelo relacional, ele tem o nome de campos. É a mesma coisa, é 6 e meia dúzia, é a mesma coisa. A finalidade é a mesma. Só que ele muda de nome de um modelo para outro. Por quê? Porque culpa desse cara aqui, ó. Ele que fez e não vai ter como mais perguntar para ele, porque esse pai ele já não está mais entre nós. Bom, então uma tabela ela não deixa de ser um relacionamento, mas é um relacionamento diferente entre tabelas, seria um relacionamento de campos. Então, se eu tenho um conjunto de campos, eu tenho uma tabela ou um relacionamento de campos que vira uma tabela. Beleza? Representam entidades, relacionamentos e outras associações do mundo real. Quem é o mundo real? Esse. É o que a gente está trazendo de problema, de análise, criando um modelo de entidade e relacionamento, que é até aí o nosso mundo real, e transportando para nós, para o nosso modelo relacional, que é o modelo do banco de dados propriamente dito, tá bom? Quando a gente fala numa tabela que a gente tem um conjunto de campos e cada linha recebe um nome diferente, que era o... Vamos ver se vocês lembram. Esquece esse nome que está aí por enquanto. Como é que eu falo? O registro, exatamente. Então, eu tenho os meus campos que definem a minha tabela e cada informação de cada campo na linha da tabela vira o meu registro. Ou uma tupla. Sim, ela muda de nome também. Registro já lá no modelo físico mesmo, tá? Lembra que eu falei que o campo é um atributo? Então, os três atributos de endereço. Os três registros do atributo endereço. Tá? Duplicou o registro. Exatamente. O nosso esquema da relação é justamente a relação entre os campos que formam a minha tabela. Lembra que eu falei que a gente tem um esquema do banco de dados? O esquema são os campos da nossa tabela. Beleza? E aqui sim a gente tem uma tabela de dados onde a gente tem os campos e as tuplas, formando uma tabela. Tá bom? Ah, mas uma tabela vazia, então não pode ser uma tabela de dados? Não. Por quê? Não tem informação nenhuma dentro, ela está vazia. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui. O que que esse exemplo, o que que isso aqui traz para nós? O que que é esse cara aqui? Então, o que está referenciando na coluna, não estou falando do registro nem da tupla, não estou falando da linha, eu estou falando especificamente desse cara aqui. É o valor do meu campo, tá? É o valor do meu campo.
que são os valores? Representam os dados do mundo real. Então, por exemplo, nós temos aqui o campo nome tem o valor neste registro de Almir R. Camolese. Foram nomes sugeridos pelo Google, inclusive. Tá? Não sei nem se a pessoa existe. Ele faz parte de um domínio, que é um conjunto de valores atômicos. O que são valores atômicos? Valores inseridos, valores registrados. Valor atômico significa um valor indivisível para o banco de dados e monovalorado. Então, quer dizer que um atributo multivalorado não pode ser um valor atômico? Não pode. Tá? Ele é composto por valores atômicos, por isso que ele chama atributo composto. Ó, beleza? Tudo bem? Entenderam a diferença aqui? O que são os valores? O dado que vai ser registrado naquele campo de uma tupla, que faz parte de um domínio, que são o conjunto de valores atômicos, e o valor atômico é o valor indivisível. Quer dizer, este registro aqui, para o banco de dados, ele não é divisível. Eu não consigo separar nome e sobrenome. Desta maneira que está aqui. Tá? Fala, Nicolas. Boa, professor. Boa noite. Boa noite. A dupla ela é um registro ou não? Ela é um registro. Ó, tupla. Ela é o registro composto por campos. Tá? Ah, no caso, ela é um pedaço do registro, né? Um pedaço. Ela é uma Não, parte. ele é o registro. Uma tupla é uma parte da tabela de dados. Não, entendi. Tá? Campo mais tupla igual a tabela. Uma tupla é composta por campos e a tabela é composta por tuplas. Não é nessa conta que você fez aí. Tupla é uma linha da tabela referente a um registro de um objeto no mundo real. Sim, se a gente for para o livro, vamos só pôr no mundo aqui. A tupla é uma linha da tabela referente ao registro do mundo real, do objeto, tá? Eu poderia ter um objeto pessoa com nome, endereço, telefone. Estou registrando aí no banco. Quem que perguntou no começo lá, que era a questão da estrutura de dados? Olha a estrutura de dados aí, ó. Existe a estrutura de dados pessoa? Não. Eu criei a estrutura de dados pessoa, que vira um objeto lá na frente, por exemplo. Tá? Imutável como no Python, se você for parar para pensar, sim, são todas as constantes. Se quiser fazer uma relação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por isso que eu falei aqui, ó. Aqui, oba, errei aqui. Vamos, filho, muda. Aqui, 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 aqui. Ó, o valor atômico significa um valor indivisível para o banco de dados. Para o banco de dados. Como eu planejei isso aqui, ó, o valor Almir R. Camolese, nós sabemos que isso é nome e sobrenome. Mas no banco é nome. Eu não consigo dividir esse cara. Tá bom? Entendeu a tudo do Python. Excelente. Dados estruturados. Prática. Vou entender melhor na prática. Sim. Mas tem que ter teoria, não tem jeito. Professor, se esses dados cadastrados são objetos, quando que eles viram um array? Aí nós estamos falando, voltando para a parte de programação. Nós estamos falando, saindo do banco e indo para a aplicação. Um array nada mais é que uma sequência de dados iguais. Tá? Uma sequência de dados iguais. Nada além disso. A string é um array de caracteres. Mas aí nós estamos voltando para a aplicação. Então vira um maquizumba aqui. Não vamos misturar. Entenderam a ideia do valor atômico? Sim? Joinha. Se não, não. Fala que eu repito. Array vai estar ligado à estrutura de dados. Sim, Davi, exatamente. Beleza. Bom, entendemos o conceito de tabelas, duplas, registros, campos, valores atômicos. Então, num banco de dados,
como é que a gente faz a relação? Agora nós estamos falando de modelo relacional, modelo de banco propriamente dito, tá? Como é que a gente faz a relação entre esses caras? Como é que a gente faz isso aqui, esse miolão acontecer? Usando um negocinho chamado chave. Chave é um atributo ou um conjunto de atributos. Sim, eu posso ter uma chave com mais de um campo, cujos valores identificam univocamente cada tupla dentro de uma relação. O que é univocamente? Exclusivamente. Não existe chave repetida, por mais que ela seja composta. Essa é a ideia da chave. Eu posso ter um atributo ou vários atributos que criam-se a chave composta para que eu identifique aquela tupla de forma univocamente. Univocal, que significa unicamente, não existe outra tupla repetida naquele banco com aquela mesma chave, com aquele mesmo atributo. É a mesma coisa com outro nome. Não. Entenderam a ideia? Por exemplo, vamos pensar numa tabela que tem os campos A, B, C, D. Pensando nesses registros que nós temos aqui, o campo A poderia ser uma chave dessa tabela? Traduz o quê? Univocamente? Exclusivamente, mesma coisa. Geralmente é o primeiro identificador. José, não se apegue a isso. Porque se você tiver uma chave composta, ela pode estar... O dado que compõe ela pode estar na última coluna da tabela. Não é por ordem. Não se apegue a isso, tá? É que, por mania, todos criam o primeiro campo como chave primária. Mas não é obrigatório nem nada, tá? Não se apega a isso, não. CPF é único e imutável. O telefone pode ser imutável na ficha cadastral. Não seria, então, uma chave interessante? O CPF. Ou o telefone que você está falando, agora não entendi. Se for do CPF, sim. Se for do telefone, não. Entendeu? Boa. Então, nesse caso aqui, a gente pode falar que o campo A dessa tabela é uma chave? Sim ou não? Admite apenas uma interpretação somente em um único significado. Exatamente. Qual a condição, então, que seria... Qual a condição, então, que seria uma PK? Uma PK, que é uma primary key, uma chave primária, é um atributo ou conjunto de atributos cujos valores identificam exclusivamente cada tupla dentro de uma relação, dentro de uma tabela. Sim. Por que eu falo que esse campo ele pode ser usado como chave primária da minha tabela? Porque em nenhum registro aqui eu tenho repetição do campo do dado que está no campo. Tá bom? E essa mesma tabela aqui, pensando agora na coluna C, ela poderia ser usada como chave? Qualquer um desses poderia ser. Não sei, vamos ver, vamos chegar lá. Na coluna C, nenhum também se repete. Então, também ela poderia ser uma chave. Entendeu aqui, José, por que não necessariamente é o primeiro campo? Se eu quiser usar a letra C, ou a coluna C como chave, por exemplo, o CPF ou o CNPJ de uma empresa. Entendeu a ideia? Não se apegue como sendo o primeiro campo, tá? E agora, o B. Eu posso usar a coluna B como chave? Não. Por quê? Porque eu tenho repetições. Ó, eu tenho, aqui na coluna B eu tenho o mesmo dado para todos. Então ela não pode ser uma chave. Nem chave, não pode nem compor uma chave. Dependendo da situação, até pode. Mas fica com essa ideia na cabeça. E aqui? E o campo D? Poderia ser usado como chave? Não também. Por quê? Porque eu tenho 3 registros repetidos. Eu tenho 3 dados repetidos aqui. Então, eu não consigo usar a tabela não, o campo D como identificador único dessa minha tabela,
da minha tabela, porque eu não consigo falar que esse registro é único, tá? É que no MongoDB e MySQL, se não me engano, o primeiro sempre era Mongo, não é banco relacional. Ele pode ser usado como, mas ele não é. O ID pode ser, do Mongo ele cria, inclusive, se você não colocar, tá? Mas no MySQL, é que talvez os exemplos de tabela que você pegou, o ID, né, o primeiro campo ali era como chave, tá? Mas é nessa ideia que eu quis trazer. Não é obrigatório, muito menos é uma regra por convenção, por boas práticas, por exemplo, que o primeiro campo seja a chave primária, tá? Pode dar um exemplo de dado que não se repete? Claro. Pensando numa pessoa, um CPF, pensando numa empresa, um CNPJ, pensando num registro de telefone, um ID. Pensando num endereço, o conjunto de CEP com número. Não, repete, porque pode ter mais de uma pessoa morando na mesma casa. Um ID também. Aí, nas tabelas que não tem a possibilidade de você criar uma chave, você cria um ID para ser chave. Eu usava o ID, que não deixa de ser um ID, tá? Mesma coisa. O ID é uma hash de ID, né? Um número hexadecimal ali. Hexadecimal, não lembro agora qual que é a referência. Mas, enfim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mas se o dado repetir sem a gente saber? Não, porque o banco não deixa. A ideia da chave primária é criar uma restrição para que o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, controle aquilo, informando e obrigando que nunca aquele dado vai ser repetido. Se você tentar inserir dois iguais, ele vai falar, não pode porque é restrito. Essa é a ideia, tá? E aqui, eu posso já usar o campo A, B e C como chave da minha tabela? Como chave primária. Estou falando só de chave primária, tá? Não, não. Por que não? Não. Sim. Porque sim? Não. O B se repete e conflita. Gostei. E a letra B se repete. E quem falou assim, Davi, por que sim? Tem dados iguais no B e se repete, porque o B se repete. A e C pode-se usar no conjunto de dados. Matou a pau. Eu posso usar os três campos, sim, como chave. Ah, mas a coluna B se repete. Tá bom, mas eu não tenho registro composto. Eu estou falando de chave primária, composta por três campos, e eu não tenho esse mesmo registro igual. A2B3C4, ele não se repete nenhum aqui. A1B3C1 é diferente. A3B3C3 é diferente. A4B3C2 é diferente. Então, aqui eu posso sim usar estes três campos, sendo a minha chave primária composta. Não entendi. Qual, Igor? O que você não entendeu? Fala para mim. Pergunta aí que a gente responde. Aline, A e C você colocou? Talvez poderia, tá? Mas não é porque uma coluna em si ela tem dados repetidos que na composição... Por que eu não consigo rabiscar isso aqui? Peraí. Odeio não conseguir rabiscar. Andei aqui, laser point, arrows, visible, hidden. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Eu esqueci de instalar o programinha de zoom aqui que eu consigo rabiscar a tela, mesmo sem pedir. Depois eu vou instalar. Ó, a ideia aqui quando a gente fala de chave primária composta, eu estou falando que eu estou somando três campos da minha tabela para virar uma única chave primária. Então, quer dizer, para eu não poder usar os três como chave primária, eu teria que ter, por exemplo, um registro A2B3C4. Entendeu? Eu estou somando os campos e trabalhando num só, como uma única chave.
pensa no AND. A2, AND B3, AND C4 juntos nunca será igual a outra combinação. Exatamente. Tá? É a somatória dos três campos aqui. Tudo bem? Ô, Felipe, Hum, eu acabei caindo quando você estava explicando. qual parte? A parte do porquê os três podem servir de chave. Aqui, ó. Por que os três podem ser? Porque, ó, quando eu falo de uma chave composta, eu estou somando esses campos, não somando valores, eu estou unindo esses campos para trabalhar como uma única chave. Tá? Por que eu posso usar esses três campos como uma única chave? Porque em nenhum registro os três campos se repetem exatamente iguais. Mesmo o B3 sendo igual, mas você não tem um outro registro A2B3C4. Você não tem um outro registro A1B3C1, A3B3C3, A4B3C2. Ah, fechou. Entendeu? Eles, no conjunto, eles não se repetem. Então eu posso usar como chave primária, composta. Tá? Estou entendendo, considerar as linhas, isso. Daria para usar a BCD juntos como chave? Daria, mas aí não faz sentido, né? Eu estou usando a tabela inteira como chave, tem uma tabela muito restritiva, né? Pode acontecer, não sei. Mas se for parar para pensar, pode. Nesse caso aqui especificamente, pode sim, poderia. Né? A mesma ideia aqui, ó. Se eu incluir o D na chave composta, por mais que eu tenha três repetidos, ó, A1, B3, C1, D6, não repete em lugar nenhum. Essa chave serve para quê? Para eu trabalhar com os relacionamentos entre as tabelas do meu banco. A chave é o que vai, é a identificação única, é o que vai trazer exatamente a tupla que eu estou querendo, exatamente o registro que eu estou querendo. Beleza? Entendidos? Se não tiver joinha, eu não entrego a lista de chamada. Agora vai chover de joinha aqui, né? Olha, tem lista de chamada? Opa, se tem. Tem a lista de presença, na verdade. Vamos fazer chamada. Muito bom. Então, olha, só para a gente finalizar aqui. Cadê meu mouse? Está aqui. Uma chave primária, então, ela pode ser um campo. No caso, por exemplo, num cadastro de pessoas, ela pode ser o CPF, porque o CPF é o único dado de uma pessoa que eu garanto que, em hipótese nenhuma, vai se repetir. Concorda? Se tiver dois CPF igual no Brasil, alguém está com documento falso. Tá? Assim como eu poderia usar o nome e o sobrenome como chave composta, neste caso. Tá? Mas quantos José de Almeida Brás podem existir no Brasil? Dado com essas, quando vocês vão escolher os campos que vão fazer parte da sua chave composta, chave primária composta. Beleza? Vou deixar vocês aqui por enquanto com os conceitos. Então, vamos voltar aqui, ó, só para a gente finalizar aqui. Ó. Quando é possível mais de uma combinação de atributos para compor uma chave primária, ou uma chave primária, ou principal, ou uma primary key, como vocês queiram chamar, escolhe-se uma e as outras são denominadas chaves secundárias ou chaves candidatas. Não é a estrangeira ainda. Tá bom? Mais um conceito. No CPF, tá? A chave primária, a chave principal, eu posso definir como sendo o meu nome e sobrenome, uma chave composta, e eu posso falar que o meu CPF é uma chave secundária. Poderia ter invertido o exemplo, inclusive, para falar, para trazer essa demonstração para vocês, que eu acho que faz mais sentido isso aqui, não é? Onde eu tenho uma chave primária ou principal que eu estou garantindo que não vai haver duplicidade, mas também eu posso ter uma chave secundária ou candidata, onde, se por um acaso a primária falhar, ele tem a segunda verificação, a segunda validação. Tudo bem? Entenderam até aqui?
Agora ficou mais fácil a gente definir aqui no nosso desenho, que não é desenho, nosso modelo, entidade, relacionamento, quais serão os campos de chave primária. Tudo bem? Adivinha quem vai fazer isso? Vocês. Para amanhã. Deixa eu compartilhar isso aqui. E enable import. Vou copiar. E está aqui no chat. E vou colocar no GitHub aqui no... Vou criar um arquivo novo aqui, ó. Opa, ele vai falar. Ups, barra, link, ele, atividade. Link, pronto. Commit changes. Aqui. Beleza, então temos uma pastinha lá agora para vocês, com o nome de links, e dentro dela tem o link de identidade, o link do nosso modelo, tá bom? Deixa eu pegar aqui a lista de presença para vocês. Eu vou parar aqui hoje, porque eu não vou começar assunto novo, tá? Amanhã a gente vem com os campos definidos para continuar a finalizar o nosso modelo lá, tá bom? RARP já se definem como chaves únicas. Talvez. Pode ser sim, não tem problema nenhum, tá? Se você tiver a garantia de que ele não vai se repetir, pode, sem problemas. Deixa eu pegar aqui o link. Dúvidas, pessoas, enquanto isso? Fiquem à vontade. Ô, professor, só tira uma dúvida minha, Até que duas. não tem muito a ver, mas mais ou menos. Só para eu não esquecer. O Tá. que uma primary key pode ou não influenciar em uma criação de um trigger? Em absolutamente nada. Influenciar na criação do trigger, nada. E nem para usar como base com consulta de algum dado, criação de algum dado a mais. Aí ela é essencial para isso. Ah, Como é que você vai trazer o registro que você precisa exatamente? Para criar um novo dado. Beleza? Vai ensinar a programar em quais linguagens durante o curso de ADS? Ah, eu nenhuma, só SQL. Mas tem, se eu não me engano, lá tem. Do backend é Java, né? Tem C, eu não sei, deve ser na parte de estrutura de dados, C ou C Sharp, C++, que o pessoal usa bastante. Não sei, de verdade eu não sei, José. O que eu posso falar para você é o seguinte: backend é C Sharp, o backend é Java, e o front-end eu acho que é Angular, mas aí eu vou te falo depois, do ADS, tá? Do que eu estou fazendo lá agora, não sei do restante. É porque eu eliminei muita coisa, então eu vou fazer só matérias específicas ali. Tudo fora do que eu sei, Angular. Que bom que você sabe Angular, porque eu não entendo absolutamente nada de JavaScript. Nada, vezes nada. Eu odeio JavaScript, inclusive. Gente, mandei aí o link do formulário de presença para vocês. Estou mandando de novo só para garantir. O repositório está atualizado. O Draw.io eu não mexi hoje, eu só usei para mostrar a resolução. O BR modelo está lá. Beleza. Qual que era o nome que eu tinha usado mesmo? Exercício monitoria, né? Então eu vou apagar os outros para não virar confusão. Ah, deixa eu ver se é mesmo. É o exercício monitoria. Beleza? Então, aula 2. Tchau. Tchau.
E tchau. Beleza. Python 3 anos. Deixa eu ver que perdi o assunto aqui. C, Java e JavaScript. Só o C. O resto Python 3 anos. Se fosse React Next.js, nós conversava. Senior Pro Max Ultra. Tchau, professor. Tchau, Igor. Obrigado. Gente, até amanhã. Nós temos amanhã o nosso encontro às 8 de novo. A gente dá continuidade nisso aqui. E aí eu vou deixar mais uma tarefinha para vocês para semana que vem. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigado e até amanhã.